eu quero compartilhar contigo também uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu quero convidar você já deixar aí a sua Bíblia aberta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Mas antes disso, eu gostaria de contextualizar esse texto. Quero falar um pouquinho a respeito dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Assim como o nome diz, esse livro da Bíblia vai nos dizer a respeito da vida dos discípulos, aquilo que eles fizeram. Logo lá no capítulo 1, nós vamos ver que vai falar a respeito da ascensão de Jesus. Ou seja, Jesus já havia sido morto, já havia sido ressurreto, e agora ele já tinha subido aos céus. E viria a promessa então do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus precisava ir para que ele enviasse um outro Consolador. Então em Atos 2 nós vamos ver o Pentecoste acontecendo, nós vamos ver algo sobrenatural acontecendo. Mas não são apenas novas línguas que são ouvidas no Pentecoste, mas a partir daquele momento a Igreja de Cristo passa a viver sobre a perspectiva de Deus habitando dentro através do Espírito Santo. E agora nós vamos entender que homens comuns, assim como Pedro, ele vai receber de Deus autoridade. E a primeira vez que Pedro ele vai pregar, a Bíblia fala que mais ou menos 3.000 pessoas se convertem somente apenas em uma pregação. É um poder de Deus operando naquilo que ele fala. Então não é sobre apenas aquilo que ele diz, mas é sobre o poder de Deus que está operando agora sobre a Igreja de Cristo. E nós vamos ver então que através disso muitos milagres também estão acontecendo. Então Deus está dando autoridade aos discípulos, agora é a vez deles de viver aquilo que eles viam Jesus fazendo. Agora eles vão ser um instrumento de Jesus na terra e através do Espírito Santo eles recebem autoridade. Lá no capítulo 3, nós vamos ver que Pedro e João estão chegando ao templo. A Bíblia diz que é à tarde, eles vão ter um tempo de oração. E agora eles veem um mendigo aleijado à porta do templo, a porta chamada Formosa. E esse homem, então, quando ele vê Pedro e João, ele vai pedir esmolas para eles. Então a Bíblia diz que eles olham bem para aquele homem, eles chamam ele e falam, olha bem para nós. E eles dizem assim, olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que a gente tem, nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Levante e ande. Então eles pegam aquele homem pela mão, a Bíblia diz que os pés daquele homem, os tornozelos então são firmados, e ele começa a caminhar, ele se levanta. E como Pedro e João estão entrando no templo para orar, para estar com o Senhor, aquele homem também ele entra. Mas quando esse homem entra, ele muda a atmosfera. E ele começa a adorar a Deus, ele começa a louvar a Deus. E de repente a adoração dele se torna tão extravagante que ele chama a atenção das pessoas. E as pessoas começam a dizer, esse não era um mendigo que estava lá fora, na porta do templo? Esse homem não estava aleijado, mas agora está aqui adorando a Deus e louvando a Deus. Então esse milagre vai impactar todas as pessoas que estão perto. Ele vai se apegar a Pedro e João, ele não larga deles. E ele fica então contente porque ele havia recebido uma cura física. Um milagre havia acontecido. Mas de repente Pedro ele vai perceber que as pessoas estão extasiadas com aquele milagre. As pessoas estão impressionadas com aquilo que estava acontecendo. Então Pedro ele começa a pregar a respeito daquele acontecimento. Ele diz, olha, povo de Israel, isso surpreende vocês, mas saiba que mesmo que isso surpreenda vocês estão olhando para nós, mas saiba que isso aconteceu por meio do nome de Jesus. E agora Pedro ele vai continuar dizendo, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto. E embora Pilatos ele queria liberar Jesus, vocês preferiram soltar um assassino que era Barrabás. Mas agora o Deus Todo-Poderoso, ele através de Jesus Cristo entregou todo o poder a ele. E ele diz assim, olha, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse então esse assassino liberado. E ele continua dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E pela fé
no nome de Jesus, esse nome curou esse mendigo aleijado. Uau! E aí Pedro, então, ele faz o fecho da mensagem, ele diz assim: arrependam-se, voltem-se para Deus, porque eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, vocês não entendiam o que estavam fazendo, mas hoje existe uma oportunidade no coração de vocês se voltar para Deus. Enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que começa a chegar os sacerdotes, o capitão da guarda, chega também ali, ouvindo o discurso dos saduceus. Pedro está falando a respeito da ressurreição dos mortos. Ele está dizendo: olha, existe uma era vindoura, existe um tempo preparado, reservado para vocês. Mas saduceus, eles eram a aristocracia da época, e eles não acreditavam na ressurreição. Então eles começam a se incomodar com aquele discurso. E ele já não sabe mais o que fazer com Pedro e João, pela ousadia que eles tinham, pela forma como eles falavam e pelo milagre que havia acontecido. Então eles lançam Pedro e João na prisão, e agora Pedro e João estão presos. E por ser tarde, então, eles deixam para falar com eles no outro dia. E nesse momento, a Bíblia já vai dizer que mais ou menos 5.000 pessoas já haviam sido convertidas desse outro discurso de Pedro. Uau! Então já são quase 8.000 pessoas que já se converteram ao Evangelho, depois que o Espírito de Deus desceu sobre a terra. O Espírito Santo, então, adentrou através do Atos 2 em Pentecostes. No outro dia, então, eles pegam Pedro e João e eles vão interrogar Pedro e João. E eles perguntam mais uma vez: olha, com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? A Bíblia vai dizer lá no capítulo 4, no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. Então ele começa a dizer o que aconteceu. Nós fizemos um ato de bondade em favor desse aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. No versículo 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus, esse milagre aconteceu. Uau! E agora, depois de contextualizado, eles vão dizer assim: olha, não há salvação em nenhum outro, não existe para onde correr, não existe o que fazer, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. E agora eu vou ler contigo o texto base dessa palavra, amém? Acompanhe comigo, Atos capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou estar lendo. A Bíblia diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como não podiam ver ali aqueles homens, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham mais como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Jesus está aqui nessa noite. O mesmo nome que estava operando no tempo da igreja primitiva está operando aqui nessa noite. O mesmo poder que estava sendo liberado naquela época através da vida dos discípulos está aqui nessa noite ao nosso favor, amém? E é por isso que eu quero chamar essa palavra de declarações poderosas. Porque declarações são o futuro que nós construímos com palavras. Declarações é o futuro que nós liberamos. E eu quero liberar algumas declarações proféticas sobre a tua história, sobre a sua vida. Eu quero declarar palavras
de Deus ao seu respeito. E eu creio que em nome de Jesus, ou por meio do nome de Jesus, você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Você vai sair daqui convicto, você vai sair daqui empoderado. A Bíblia diz lá em Isaías 55:11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir com o propósito da qual ela foi enviada. Uau! Quando nós declaramos palavras, o mover de Deus, palavras que a Bíblia nos ensina, o mover de Deus começa a acontecer. E assim como o nome de Jesus foi usado para mudar destinos, nessa noite esse mesmo nome vai operar milagres. A primeira declaração profética que eu quero fazer a respeito da sua vida é que em nome de Jesus, você será lembrado por sua coragem. Uau! A Bíblia diz, no primeiro versículo que lemos lá em Atos 4:13, que aqueles homens viram a coragem de Pedro e João. A Bíblia também vai dizer que esses homens, eles não tinham instrução. O que seria isso? Não quer dizer que esses homens, eles eram analfabetos, mas quer dizer que esses homens, eles não tinham tido uma instrução aos pés do sacerdote, como se falava na época. Não havia sido ensinado por um sacerdote a respeito das leis. Mas existia algo diferente dentro deles. Existia um poder que não se explicava operando a favor desses homens. Hoje nós vemos algumas frases que estão aí correndo nas redes sociais. O Elon Musk, por exemplo, diz assim: olha, não confunda diploma com conhecimento. Ele diz: não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim, sim. Queridos, com Jesus, até as suas debilidades são minimizadas, porque o poder de Deus se torna superior. Sabe, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha um ímpeto, que ele fazia as coisas muitas vezes sem pensar. Pedro foi o homem que cortou a orelha do soldado mau, que Jesus teve que consertar, recuperar aquela orelha. Ele poderia ter sido lembrado por tantas coisas de errado que ele fez. Ele poderia ter sido lembrado pela sua profissão anterior, que ele era pescador. Mas, quando Jesus entrou na história de Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele passa a ser lembrado de maneira diferente. É aquele homem que através da vida dele, curas estão acontecendo. É aquele homem que tem coragem, é aquele homem que as histórias são transformadas através deles. E assim também é conosco, porque nós temos debilidades. Muitas vezes tem situações, tem coisas que nós olhamos para nós e nós pensamos, eu não tenho direito, eu não mereço. E a grande verdade, querido, que eu também não mereço, nós não merecemos. Mas é Jesus, através do seu sacrifício, que nos tornou aptos para acessar uma nova vida, uma nova natureza. É em Jesus que nós somos empoderados e nós somos transformados. Talvez você veio aqui com o pensamento de que você não iria conseguir, ou que você seria lembrado por suas falhas, ou que de alguma forma você não iria conseguir avançar, e você só lembra aquilo de errado que aconteceu contigo. Mas nessa noite eu quero te dizer que as pessoas verão a sua coragem. Aquilo que elas vão enxergar em você não vão ser as suas debilidades, porque o poder de Deus através de você vai superar as suas fraquezas. Uau! Em nome de Jesus, as pessoas vão enxergar aquilo que você não disse. Porque as pessoas, aqueles homens, eles não estavam analisando apenas aquilo que Pedro estava falando, mas eles estavam analisando o espírito por trás daquilo que Pedro está falando. Quando você pega um livro, por exemplo, esse livro carrega uma mensagem. E você conhece, quando você abre esse livro, antes talvez de você abrir e entender, você vai perceber que aquele autor carrega uma mensagem. E você está interessado, não apenas nas palavras que aquele livro está dizendo, mas quem é esse autor? Essa pessoa, ela está em condições de me entregar algo à altura daquilo que Deus está me dizendo? Queridos, em nome de Jesus, você não será lembrado pelas suas falhas do passado, mas você será lembrado pela sua coragem.
Eu quero dizer que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Aquilo que a gente faz é mais importante do que aquilo que a gente fala. Não existe palavras mais contundentes do que aquela que foi cumprida. Uau! O nível da sua fé vai falar em dias difíceis. Tudo que estiver dentro de você pode ser visto. Tudo que você carrega, os seus sentimentos, a forma como está o seu coração, isso é passível de ser enxergado. O espírito com o qual você fala. Para quem é casado, eu não sei se você já se desentendeu com o seu cônjuge. As mulheres são boas nisso. Mas sabe o silêncio de uma mulher, os homens aí? Ela não fala nada, mas o silêncio e a expressão dela está dizendo tudo. Não é assim, homens? Misericórdia, irmãos, nós estamos mudando, amém? Aquilo que não foi dito está sendo visto, porque existe um espírito por trás daquilo que está se fazendo. E agora, quando a gente vai olhar para a nossa vida, as pessoas vão precisar entender quem você é antes que você fale. Uau! As pessoas precisarão ver que você é cristão antes que você abra a sua boca. Porque aquilo que você carrega é superior às suas palavras. A Bíblia diz que aquilo que nós falamos, as palavras, ou aquilo que nós fazemos, se não tiver amor, vai ser como um sino que tine, ou seja, só é barulhento, só tem barulho. Mas quando você tem Jesus, aquilo que você fala se torna superior porque tem essência. Você faz barulho, mas você carrega uma mensagem ao mesmo tempo. Existe uma frase que diz assim, olha, qualquer produto que precise de um manual está mal feito. Já ouviu essa frase? Ou seja, precisa ser descoberto. Quando você olha, o sistema plug and play, né? Pluga e já funciona. Uau! A comunicação não verbal é tão importante quanto a falada. Você conhece alguém que claramente está insatisfeita com a situação? Uma vez nós nos mudamos e nós tínhamos uma vizinha. E aí nós percebemos que ela tinha uma dificuldade de dizer oi para nós, ou para qualquer outra pessoa. Não era sobre nós. E nós entrávamos, e normalmente ela estava em frente de casa. E aí, quando a gente passava, a gente dava um oi. No primeiro dia, existia uma pequena expressão no canto direito da boca. E ela deu uma erguidinha, mas ela não respondeu. E a gente falou, uau, nós vamos ter trabalho. Depois, nos próximos dias, a gente abanava, falava oi. E aí, essa pessoa respondeu assim, só deu uma erguidinha com a mão. Falei, olha amor, tá mudando. No próximo dia, nós novamente, nós abrimos o sorriso, né? Levantamos a mão, tiramos a mão para fora da janela. E a pessoa fez assim, ó. Estamos evoluindo. Até que chegou uma hora que nós passamos e cumprimentamos. E a pessoa fez assim, ó. Evoluímos, gente. Claramente ela não tinha interesse de um relacionamento. Mas nós somos chamados para mudar a atmosfera, amém? Nós somos corajosos, nós transformamos ambientes. Nós somos pessoas, uau, que aquilo que não foi dito, nós estamos dizendo com as nossas ações. Você será lembrado por aquilo que você faz, muito antes daquilo que você disser. Esses homens viram a coragem de Pedro e João. A segunda declaração profética que eu quero fazer sobre a sua vida é que, em nome de Jesus, você não desejará os padrões. Querido, o cristão, ele não se encaixa nos padrões deste mundo. Então, não tente. Mas eu fui para Jesus e parece que muitas pessoas me deixaram. Eu fui para Jesus e as coisas começaram a ficar diferentes. Eu me converti. Vai ser assim mesmo. Sabe por quê? Olha só o que Atos 4,16 diz, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Querida, eu quero dizer que a sua linguagem não encaixa mais. Acontece alguma coisa boa, a gente fala o quê? Que bênção! Sabe, a linguagem de acordo com palavras ruins
não se encaixa mais no nosso vocabulário, na nossa linguagem. O seu pensamento não se encaixa mais. A Bíblia diz, lá em Jeremias, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está dizendo? Que deveria ser, que os pensamentos dele deveriam ser os nossos pensamentos. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós somos transformados agora, a forma como nós pensamos, já não se encaixa na forma como o sistema pensa. Como o senso comum pensa, porque nós somos filhos e filhos de Deus. Nós carregamos uma mensagem, cada um de nós carregamos uma mensagem diferente. Talvez você é aquele que é mais evangelista, que você carrega essa mensagem, e você sai pregando para todo mundo onde você está. Talvez você é aquela pessoa que se identifica com o ministério infantil, como nós vemos hoje. Pessoas preparando a geração que vai nos substituir. Talvez você carregue essa mensagem, talvez você é das mídias, e você está proclamando o evangelho através desse ministério. Talvez Deus te chamou para você ser um profissional que vai ser destaque lá na área que você já está executando para fazer a diferença. Qual é a mensagem que você carrega? Querido, você não se encaixa nos padrões. Os seus pensamentos precisam ser mais altos, precisam ser maiores. Querido, a sua rotina não encaixa. Pessoas perguntam, onde você está hoje? Eu vou na igreja. E amanhã? É porque amanhã eu vou na... Relacionamentos, eu me lembro que quando eu não era convertida, eu olho para trás e penso, o que eu fiz nesse tempo? Quais são as coisas relevantes que eu fiz? O sistema, o padrão é o que, gente? Trabalhar, voltar para casa, assistir a série, assistir alguma coisa, olhar no celular, dormir tarde, ficar ansioso, acordar no outro dia mal, com sono. É o jeito que o padrão está dizendo, mas nós, filhos de Deus, não podemos. Depois que eu vim para a igreja, a minha vida, com as mesmas 24 horas, eu tenho muito mais tempo de qualidade, eu sou muito mais produtiva. Pensa aí o que você fazia antes, ou o que você tem feito com os seus dias. Talvez, nesse novo tempo, você não será convidado por alguns amigos. Talvez pessoas ficarão na estação passada, porque você está mudando de estação. Não leve com você quem deveria ficar em casa. Ajuste o seu padrão de vida, tenha uma vida simples e desfrute do descanso. Muitas vezes nós estamos buscando um padrão muito alto e esquecemos de curtir o que nós temos agora. Talvez você olhe para aquilo que você tem, isso traz tristeza. Talvez você vai fechar lá o armário da sua cozinha e as portas não se encaixam direito. Talvez você olhe para alguma coisa lá na sua sala e você pensa, esse sofá não dá mais. Talvez você olhe para situações em volta e isso tem causado desespero em você. E eu quero dizer, querido, o Senhor nos ensina sobre contentamento. Eu creio que Deus quer te dar o melhor. Quando você é fiel a Deus, quando você dizima, oferta, você é generoso, Deus vai melhorando a tua estada. Deus vai melhorando também aquilo que é seu. Quando você compreende a palavra dEle, mas tenha contentamento enquanto você não chega lá. Enquanto você ainda não chegou nesse lugar, espere, querido. Se contente, esteja contente com aquilo que você tem hoje. Com aquilo que o Senhor tem dado. Eu lembro de uma vez que nós não tínhamos condições de comprar um carro melhor. Nós compramos o que deu, essa que é a verdade. Que às vezes é assim, gente. Às vezes a gente compra o que dá. E aquele carro, ele bebia tanto que a gente fala que o devorador morava dentro do tanque, não é assim? Chegou um tempo que nós estávamos tão acostumados a acabar o combustível que a gente já descia conversando na ribanceira, na descida. Chegava no posto, o carro morria, né? Ele entendia que chegou a hora dele recarregar as energias. A gente batia uma porta, a outra abria do outro lado. Existem momentos, existem tempos, existem situações, existem coisas que acontecem na sua vida, existem processos que nós vivemos. Nós precisamos estar contentes em toda e qualquer situação. Esses dias nós chegamos em casa, e não fui eu, foi meu marido. Ele foi estacionar, ele deu de frente com o poste da garagem. E agora a porta ela faz um rangido a hora que abre, que ainda não deu para arrumar.
mas na hora certa vai dar. Mas nós temos contentamento com aquilo que Deus nos deu. O que tem paralisado você? Às vezes as coisas não dão certo. Às vezes até o homem bate, viu? A mulher bate mais, né? Mas o homem também bate. Quais são os pratos que o inimigo tem trazido para você? Dos quais você tem preferido experimentar? Ei, lá em Lucas 4, a Bíblia diz que Jesus, ele foi impelido pelo Espírito para ir até o deserto. Desculpa, amor. Podia falar que era eu, vai ficar mais bonito para você, né? E Jesus estava no deserto. E ele estava jejuando. Gente, jejum é fácil. Acabei com o vídeo aqui que eles estavam fazendo, né? Estava bonito, né? Dá risada um pouquinho aqui para eu me recuperar. Jesus estava no deserto. Gente, passar fome é fácil? Gustavo falou aqui, quem gosta de comer? Eu vi que foi pouca gente, porque todo mundo aqui gosta de comer, eu tenho certeza. Gente, ficar em jejum não é fácil. Um tempo de consagração, um tempo de busca a Deus, um tempo que ele estava ali na presença do Pai, e daqui a pouco o inimigo vem e traz pratos para ele. Quando eu falo pratos, é no figurativo, que diz assim, olha, se você me servir, se você me adorar. E ele vai falando com Jesus e vai entregando para Jesus, talvez alguma forma, para que ele pudesse prestar adoração para um inimigo e não a Deus. Jesus poderia pensar, nossa, mal comecei o meu jejum e Deus já está me respondendo com bênção. Às vezes a gente pensa assim. Eu mal comecei o meu jejum e Deus já está vindo com bênção, glória a Deus. Às vezes nem é, às vezes é o inimigo mostrando uma porta que não é para você entrar. Se você está num tempo de quebrantamento, se você está num tempo de ficar a sós com Deus, talvez seja um tempo que você vai precisar escolher entrar nas portas certas. Nós precisamos entrar na realidade que os pratos que o inimigo nos traz não valem a pena, são caminhos de morte. Em nome de Jesus Cristo, a terceira declaração que eu quero fazer sobre a sua vida é que os milagres serão inquestionáveis. Atos 4,16, no mesmo versículo de antes, a Bíblia diz que esses homens não sabiam o que fazer. Então o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. A sua mudança não será celebrada por todos, mas será inquestionável a todos. Nem todo mundo vai celebrar com você, querida, mas todo mundo vai ter que reconhecer que Jesus está na sua vida. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que você vai mudar tanto, você vai ficar tão parecido com Jesus. Um coração humilde, simples, dócil, que as pessoas terão que reconhecer que você é um milagre. Eu quero dizer, você é um milagre, querido. O lugar onde você chegou já é um milagre. Comece a se lembrar daquilo que Deus já fez. A sua família é um milagre. Ano passado, nós estávamos comemorando na parte ruim, né? Estávamos chegando nesse tempo de 3 anos, e que nós esperávamos por uma criança, por um bebê, e nós orávamos, e nós não engravidávamos. Fizemos vários exames. Tentamos, e aquilo que era natural nós fizemos. E de repente no dia 23/11, grava aí, 23/11, nós recebemos uma palavra, estava em outra cidade. No momento de pastoreio, de repente veio uma pessoa que não conhece a minha história, que não caminha comigo. E disse assim, você quer ter filhos? E eu me assustei na hora, porque ela foi tão incisiva, tão rápida, e falou tão alto, que eu levei um susto. E eu disse, sim, estou orando por isso. E aí ela disse assim, a hora que você pisou os pés aqui nessa igreja, o Senhor me falou para perguntar isso para você, se você deseja ter filhos. E ela disse assim, olha, hoje Deus desata todo o nó que estava no seu ventre. É tempo de vocês segurarem um bebê no colo. Vocês passarão por vários desafios, mas não temas, o Senhor é com vocês. Dia 29/11, eu engravidei. Hoje eu estou no meu 7º mês de gestação. Talvez você espere anos para que algo aconteça na sua vida. E de repente, por mais que você recebeu já muitas palavras, como assim eu já tinha recebido. Quantas pessoas orando por mim. Inclusive agradeço às irmãs que sempre estavam orando pela minha vida.
Mas existem momentos de virada, existem momentos chaves. Essa mulher disse assim: olha, você foi aprovada, é por isso que Deus está te abençoando hoje. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Que nós seremos cristãos aprovados. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, debaixo do céu. Existe um tempo determinado. Existe um tempo de abraçar, existe um tempo de deixar de abraçar, existe um tempo de se alegrar, mas também existe um tempo de chorar. Existe tempo para todas as coisas. Qual é o tempo que você está vivendo? Querido, não desanime, não tenha medo, não temas. Pode ser 3 anos, 4, 5, 6, pode ser 10 anos. O Senhor ainda faz milagres. Aplauda mais uma vez, Ele merece toda a honra, toda a glória. A sua família é um milagre, o seu casamento, ele é um milagre. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora sobre todo útero infrutífero, que volte a ter vida agora, em nome de Jesus. Se você está aqui, você deseja ter filhos, eu declaro agora sobre a tua família, a bênção de Deus sobre a sua casa. Receba aí. Quarta declaração profética, em nome de Jesus. Você vai resistir às ameaças, escute isso. Atos 4,17, a Bíblia diz: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los, de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. O que te ameaça, querido, tem o poder de te paralisar. Preste atenção nisso. Se você tem medo do futuro, provavelmente você não vai conseguir viver muito bem o presente, porque você vai ter medo de que algo aconteça com você. O inimigo, ele usa pessoas para fazer uma violência psicológica, assim como para Pedro e João. Isso significa que a violência psicológica envolve a manipulação. Você já desejou parar em algum momento? Você já pensou: está muito difícil, eu não vou conseguir avançar, eu não consigo ir para frente. Mas Pedro e João, eles vão responder às ameaças. E eles vão dizer assim, lá no versículo 20 do capítulo 4: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É impossível eu viver debaixo da bênção de Deus e não expressar aquilo que eu estou vivendo. É impossível eu receber milagres, eu ser um instrumento de milagres e eu não falar a respeito daquilo que eu tenho vivido. A Bíblia diz lá em Jeremias: existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Continuamente eu estou diante do altar, adorando, e o fogo vai crescendo. As declarações, elas vão transformando o meu dia. Mas sabe por que muitas pessoas desistem? Porque as pessoas muitas vezes não se cercam de pessoas que não deixam que elas desistam. Já pensou sobre isso? Eu já tive momentos que eu quis desistir. E pessoas perto de mim falaram assim: ei, não é a hora, vamos, continue, olhe para frente, não pare agora, não desista, avança. Você está chorando, vai chorando mesmo. Você está triste, vai triste mesmo, mas não para, continua. Continue acreditando, continue tendo fé, continue declarando. Às vezes a gente fala assim: ah, mas se eu compartilhar com alguém, essa pessoa, ela vai dizer aquilo que eu já sei. E bem na verdade, a gente já sabe das coisas que a gente tem que fazer, que a gente não pode parar. Mas a grande diferença é que quando você compartilha com alguém, Deus dá autoridade para aquela pessoa, para te dar a palavra certa no momento que você precisa. Então não é sobre aquilo que nós sabemos, mas sobre a autoridade de Deus que é liberada sobre a sua vida, a unção que despedaça o jugo, que vem sobre você e você é curado. Porque nós pedimos perdão a Deus para ser perdoado, mas nós confessamos para sermos curados. Isso muda tudo. Cristão, ele anda com as duas coisas, com o coração perdoador e com o coração curado. Amém, queridos? É assim que nós temos que andar constantemente. Não é sobre ouvir o que nós já sabemos, é sobre ouvir o que nós sabemos na hora certa. Já aconteceu isso contigo? Nossa, eu já sabia disso, mas quando essa pessoa falou, algo aconteceu e faz sentido. Deus está falando comigo nesse tempo. É assim que Deus fala.
Na maioria das vezes, Deus não vai falar com uma voz audível para que você escute. Na maioria das vezes, o Senhor vai usar pessoas, vai usar situações, vai usar falas aleatórias do dia, vai usar recursos que você está vendo, vai usar os teus sentidos espirituais, naturais, vai usar os seus sentidos naturais para falar contigo. É uma impressão que você acaba tendo no seu espírito, daquilo que você gosta talvez. Uma flor que se apresenta diante de ti num dia mau, e você fala, uau, o milagre da criação. Para quem gosta de aquelas pinturas abstratas, as pessoas olham e são inspiradas por aquilo, com muito respeito para quem gosta. E a pessoa é inspirada e fala, uau, olha o que Deus faz através da vida de alguém, através das artes. Vem as irmãs da dança aqui, começa a dançar e ministrar cura, e daqui a pouco fala, uau, estou sentindo essa unção. É isso. Você precisa estar na via certa, no lugar certo, no momento certo. Como que se faz isso? Nós chamamos de via segura. Nós temos um caminho óbvio, um caminho que já foi estudado. Quem estiver na recepção de novos membros no dia 20 de junho, vai ouvir que nós falamos e respeitamos a via segura. Foi feito um estudo para que pudesse compreender como as pessoas pudessem, com o passar dos anos, não se desviar da fé. Então chegou-se à conclusão que era necessário mostrar um caminho para que as pessoas pudessem trilhar. E através dos estudos ficou comprovado que se as pessoas frequentarem as reuniões de domingo, os cultos, elas também frequentarem os hubs, que é uma reunião menor de pessoas, os grupos nas casas, o grupo familiar, elas vão ter relacionamentos próximos. Depois disso, se essa pessoa estar aberta para um discipulado e ela também ter uma vida de devocional, essa pessoa ela não será paralisada na sua caminhada. Nós chamamos isso de via segura, um caminho experimentado, uma rua, uma sequência que você precisa viver todos os dias, todas as semanas, para você estar seguro na fé. Você vem para o culto, você celebra a Deus, você é impactado, você é desafiado. Você vai para o hub, você tem relacionamentos, pessoas afins, pessoas que combinam contigo, pessoas que você vai estar ouvindo falar de Deus, vai escutar testemunhos, pessoas que vão se mover contigo durante a semana. Você tem um discipulador que a cada tempo ele vai ouvir você, ele vai ouvir a Deus, te ajudar a orar, e você vai estar todos os dias, você e Deus, através do devocional, ouvindo a voz dele diretamente. Uau! Tem como ser paralisado assim? Dessa forma você vai estar seguro, querido. Para encerrarmos, a última declaração sobre a sua vida é que em nome de Jesus você vai contemplar o livramento. Atos 4:21, olha só o que a Bíblia diz. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Uma das maiores dificuldades da vida não é fazer justiça, mas é deixar que a própria justiça fale por você. A justiça que você precisa vem de Deus, de Jesus, Ele é a própria justiça. O inimigo vai precisar dizer, eu não posso tocar neles. O inimigo se assusta com muita adoração, com muito louvor. E nessa situação, eles tiveram que ser liberados, não tinha como castigar, porque existia tanta adoração a Deus. Existia pessoas adorando e louvando ao Senhor pelos milagres. Não tem como paralisar pessoas cheias do Espírito Santo. E não somente isso, aqueles que são cheios, eles contagiam os outros. Querido, veja, o inimigo tem uma agenda para você, mas Deus tem outra programação. Lá em Atos capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Essa era a agenda do inimigo para Saulo, que depois virou apóstolo Paulo. Mas de repente, ele está a caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus, através de uma visão, ele fica cego. Deus chama o profeta Ananias para impor as mãos sobre ele. Ananias resiste um pouco, mas Deus fala, vai, porque ele é um escolhido para mim. Então Ananias, ele chega lá, no versículo 17,
e 18 de Atos 9. A Bíblia diz: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado. Deus nos livre até de nós mesmos. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos responder essa palavra. Nós declaramos aqui tantas frases sobre a sua vida, tantas declarações proféticas a seu respeito. Mas eu também sei que muitas vezes nós declaramos aquilo que não deveria ter sido declarado. Talvez durante esses dias você disse coisas, você disse palavras, talvez até mesmo de morte sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Talvez você disse tantas coisas que chateou as pessoas que você ama. Talvez você declarou, e eu quero te dar um tempo para você retirar essas palavras agora no reino espiritual. Nós falamos que declarações são as palavras que estão construindo o nosso futuro. Quais são as declarações que você tem feito nos últimos dias? Talvez você tenha declarado tantas palavras que não deveriam ter saído dos seus lábios, mas, sabe, Deus conhece você e Ele não está aqui para acusar você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, que você possa começar a retirar agora essas palavras. Talvez você falou tantas coisas na sua família, talvez você ouviu tantas coisas sobre você mesmo, talvez você ouviu e virou um estigma sobre você, de que você seria incapaz. Talvez você disse para o seu filho: você é burro mesmo, você é incapaz mesmo, você nunca vai conseguir. Talvez você lançou palavras e que agora você se arrepende. E nesse momento você possa pedir perdão para Deus. Talvez você está dizendo: eu pensava que eu não ia dar em nada, que a minha vida não iria para frente, eu amaldiçoei os meus dias. Você pode falar: Senhor, eu retiro essas palavras agora, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Eu quero declarar que meus filhos, eles são uma bênção. Eu quero declarar que meu casamento é um casamento abençoado por Jesus. Comece a trocar as palavras de morte. Fala assim: Senhor, na minha infância disseram que eu não conseguiria, não ia conseguir prosperar, eu não iria conseguir avançar. Senhor, eu tenho sido ameaçado pela doença, mas eu retiro agora as palavras de morte sobre a minha casa. Senhor, a situação está um caos, mas eu declaro: meu filho, ele não é um drogado, ele não é um viciado, meu filho é um homem e uma mulher de Deus. Comece a declarar isso sobre a sua casa. Os mortos vivem, só nomear, só nomear o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só nomear o nome de Jesus, todas as nações
está adorando, você está declarando. E muitas vezes o inimigo pergunta: mas você acha que isso vai acontecer através do poder de quem? Você não tem poder para isso. E a nossa resposta para ele essa noite é dizer assim: olha, eu não tenho poder mesmo, de que vem de mim mesmo, mas através do nome de Jesus eu posso declarar a vitória sobre a minha casa. Sabe, eu sinto dizer, as correntes estão caindo nessa noite. Deus mudou a sua agenda aqui hoje. A corrente do medo está caindo ao chão. Em você que tinha medo do futuro, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu declaro essa corrente por terra. Você vai viver para contemplar o futuro em Deus. Você verá os filhos dos seus filhos. Você será feliz e próspero em todos os seus caminhos. Sabe, as correntes da depressão estão caindo nessa noite. As correntes do isolamento estão caindo nessa noite. Você terá novos relacionamentos, amigos, pessoas queridas, pessoas que vão te impulsionar no dia da crise, em nome de Jesus. A corrente do medo, a corrente da depressão está caindo, a corrente do trauma está caindo. Você que dizia: eu não posso avançar porque eu estou traumatizado, em nome de Jesus. Nesse momento, a corrente do trauma está caindo, a corrente do pensamento dividido. Será que eu escolho Jesus? Ou será que eu escolho o inimigo? Será que eu escolho o caminho de bênção? Ou será que eu escolho outro caminho? Todo pensamento dividido está saindo agora. Convicções estão nascendo. Começa a declarar: eu declaro que a minha casa não tem pensamento dividido. Nós servimos a Cristo. A corrente da confusão. Você que está sentindo que na sua casa, a hora que vocês vão se reunir, a sua família, existe uma confusão acontecendo. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a sua casa. Eu declaro agora os anjos do Senhor. Senhor, envia seus anjos agora, Pai, nesta cidade, na casa de cada um dos meus irmãos, declarando paz, quebrando agora, Deus. Envia uma unção que despedaça todo o jugo agora. Toda a corrente da doença está sendo quebrada nessa noite. Eu declaro agora: câncer, vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai saindo agora. Dores na coluna. Você que está aqui, que está com dores na coluna. Temos pessoas aqui que está com dores na coluna. Faz um sinal com a sua mão para eu ver você. Em nome de Jesus, agora seja restaurada a coluna. Sai agora toda a dor em nome de Jesus Cristo da coluna. Em nome de Jesus agora seja sarada. Você que foi curado, você sentiu uma melhora agora. Uma melhora na sua coluna. Faz um sinal assim com a sua mão, para eu saber que a sua coluna está melhor. Amém? Uma pessoa. Glória a Deus. Mais alguém aqui? Dores na coluna. Você que estava com dores na coluna e agora sentiu uma melhora na sua coluna. Eu quero ver você. Você foi curado agora. Faz um sinal com a sua mão. Amém? 2 pessoas. Deus está curando aqui nessa noite. Mais alguém? Mais alguém que foi tocado agora? Faz um sinal assim para eu ver você. 3 pessoas, 4 pessoas, 5, 6, 7 pessoas. Uau! Deus está fazendo. Aleluia! Mais uma pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas que estão com dores na cabeça. Agora, faz um sinal com a sua mão. Nós temos alguém aqui que está com dores na cabeça. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão bem alto para eu poder enxergar você. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça agora sai. Senhor, nós profetizamos agora a sua cura. Em nome de Jesus, enxaqueca, pressão na cabeça agora, na fonte, nessa região. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Você que foi curado agora, faz um sinal assim para eu saber que o Senhor te tocou. Se você recebeu algum nível de melhora, amém, uma pessoa. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, 2 pessoas, mais alguém. Você que teve melhora, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, uau! Mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém que foi curado agora de dores de cabeça. Faz um sinal com a sua mão. Mais uma pessoa, que Deus abençoe. Uau! Deus está fazendo. Eu quero convidar você agora a você fazer uma declaração poderosa sobre alguém que está do seu lado, para a gente encerrar.
Pergunte para essa pessoa o que você precisa hoje. Você vai declarar a bênção sobre ela. Perguntou aí? Não deixe ninguém sozinho. Se tiver alguém sozinho, equipe, por favor, nos ajude. Não deixe ninguém sozinho. Você já ouviu o que essa pessoa precisa? Não deixe ninguém sozinho. Aqui no corredor, não deixe ninguém sozinho. Agora você declara, você não precisa de muita coisa. Eu declaro sobre a sua vida agora. Seja restaurado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Curar, libertar, há poder em seu nome. Se você está nos acompanhando online agora e você está recebendo a cura agora, escreva para nós no chat agora, para a gente poder saber e podermos continuar orando pela sua vida e conhecendo você. Nós queremos profetizar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Profetiza. Agora o outro profetiza agora. Declara. Testemunhar daquilo que aconteceu nessa noite, você vai dizer: por meio do nome de Jesus eu fui curado nessa noite. As pessoas vão perguntar: mas está sendo operado isso em nome de quem? Nós vamos dizer: em nome de Jesus, porque nós colocamos esse nome mais alto do que todo nome nessa noite. Aplauda Jesus, aleluia.